Então, convidar você a abrir sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler do verso 13 ao verso 16. Amém? Vai falar assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua palavra, ó Deus. Nós oramos a Ti, ó Pai, e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, ó Deus. Para que o Senhor possa ministrar, ó Deus, essa palavra, Pai, através da minha vida, ó Deus. E que da mente, do ouvido para o coração, o Teu Santo Espírito possa levar, ó meu Pai. E que essa palavra possa cair como uma semente fértil, meu Pai, como uma terra fértil, meu Pai, para receber essa semente boa, ó Deus, e germinar, Pai. É essa nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós encontramos aqui Pedro escrevendo essa carta aos irmãos que estão perseguidos. Esses irmãos estão perseguidos e desterrados. O que isso significa? Eles tiveram que sair de sua terra por causa da perseguição. E eles estão desterrados, ou seja, desgarrados, em um lugar que se chamava Ásia Menor. Mesmo perdendo suas casas, mesmo perdendo suas terras, seus bens e a sua própria liberdade, esse povo caminhava com os pés no vale, porque eles estavam passando a sombra da morte, no vale da morte, mas as suas mentes continuavam no céu. Eles viviam nessa terra com a sua mente focada no céu, focada nas coisas do alto. E é esse o convite para nós nessa manhã, para vivermos nesse mundo. Aliás, não tem como a gente sair desse mundo, só que a nossa cabeça não pode estar focada nas coisas do mundo. E nós somos convidados por Pedro e os cristãos que ele está enviando essa carta a viver em santidade. Irmãos, muito é falado sobre o pecado. A gente já tem ouvido falar sobre pecado. A gente já tem ouvido falar, olha, nós somos pecadores. Nós já temos ouvido falar sobre isso. Eu mesmo falo com vocês várias vezes. Todos nós somos pecadores. O pastor que vos fala é pecador. Mas sabe o que acontece? Parece que ultimamente nós vivemos em um mundo onde os cristãos observam que são pecadores, mas não fazem nada para mudar isso. Eu sou pecador mesmo. Isso não muda nada. E o convite de Pedro é, olha, sejam santos. Não é apenas falar, olha, eu sou pecador, mas eu não fazer nada para tentar mudar a minha conduta e continuar a viver na época da ignorância, como ele fala aqui. A época da ignorância que ele está dizendo é a época onde nós não sabíamos que certas coisas eram pecado. E aí nós vivíamos como se não existisse Deus. Mas o Pedro, ele nos convida, ele convida os cristãos ali que estão dispersos, que estão sendo perseguidos, a viver para a glória de Deus, a viver em santidade. Nós vivemos em um mundo que muitas das vezes valoriza a conveniência. O que é isso? O que me é conveniente, eu faço. O que não é, eu não faço. E muitas das vezes viver uma vida de santidade vai fazer-nos abrir mão de algumas coisas. Abrir mão, muitas das vezes, até de amizades que nos levam a pecar.
abrir mão de ambientes que nos levam a pecar, abrir mão de coisas que nos levam a pecar. Mas o mundo valoriza isso, valoriza a conveniência, o que é conveniente do que o caráter cristão. E nós, como cristãos, nós temos que olhar para Cristo e começar a focar no caráter de um cristão. A ser de fato um cristão que vive em santidade, que tem o fruto do Espírito dentro de si. É esse o chamado. Como eu sempre falo, não adianta a gente identificar que está com câncer e não fazer nada para tratar o câncer. O câncer vai nos matar. Não adianta identificar, Aparecida, que nós temos um pecado. A minha fraqueza, John Lennon, é com vídeos pornográficos. John Lennon, a minha fraqueza é com dinheiro. John Lennon, a minha fraqueza é com a fofoca. A minha fraqueza é com a mentira. A minha fraqueza é com a cobiça. Não adianta a gente parar nesse estágio apenas de identificar a nossa fraqueza, mas não fazer nada para mudar. Não adianta. Não adianta. E é isso que Pedro fala, olha, vocês são filhos obedientes, procurem se amoldar segundo a vontade de Cristo, não a vontade do mundo. O mundo jaz o maligno. Tudo que a sociedade faz é má. Nós não podemos nos amoldar. E, infelizmente, quando nós olhamos para o mundo, cristãos estão se amoldando no mundo. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que se dizia cristã, dançava no carnaval, era rainha de bateria, né? Seminua, ia dançar seminua na rua, e aí ela falou que não ia dançar no carnaval desse ano, ou do ano passado, sei lá, porque a música falava sobre Oxum, Ogum, sei lá o quê, e isso ia contra os princípios cristãos. Tá certo, isso vai contra os princípios cristãos, mas será que sambar, seminua, não vai contra os princípios cristãos? Vai! Só que as pessoas estavam aplaudindo ela, isso que é cristão de verdade, não é cristão de verdade. Porque se fosse de fato, primeiro, não estaria numa festa da carne sambando. Então as pessoas, esse nome tem um nome para isso que tem acontecido, que é o evangelho cultural. Que aí eu pego uma parte do evangelho e uso aquilo. Outras partes eu excluo e não uso, mas não dá. Ou é totalmente ou não é. Não dá para fazer isso. Não dá para conversar com o mundo. Não dá para ter intimidade e amizade com as coisas do mundo. Não dá, irmãos. Não dá. Não dá para conversar. Ou nós somos cristãos ou nós não somos. Ou procuramos viver uma vida em santidade ou desistimos. Porque não dá. Mas o que significa ser santo? Como nós podemos viver uma vida santa no mundo onde está totalmente perdido, no mundo secular, no mundo que vive caminhando para o abismo? Como nós fazemos isso? Hoje nós vamos explorar então um pouco de como nós fazemos isso. Nós temos aqui o primeiro, o chamado à santidade. Veja bem, o apóstolo Pedro, ele conecta a salvação com a santidade. O que ele está falando? Não tem como ser salvo e não procurar viver em santidade. Se eu sou salvo, se eu de fato aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, não tem como eu viver uma vida que não revele a minha luta para ser santo, que não revele a minha luta contra o pecado. Se nós somos salvos verdadeiramente, nós vamos lutar contra o pecado. Se nós somos salvos verdadeiramente, pelo menos o arrependimento vai vir em nossa mente quando nós pecarmos. A vergonha vai vir em nossa mente quando nós pecarmos. Vai vir aquele sentimento, poxa vida, errei de novo.
Rapaz, Adão, errei de novo na mesma coisa que eu luto há tanto tempo. Isso significa que nós somos salvos. Mas agora, quando nós começamos a errar, isso já não faz mais diferença. Precisamos despertar. Precisamos acordar para de fato receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A dádiva graciosa de Cristo deve nos levar a uma postura a viver segundo a vontade dele. Cristo nos salvou e hoje nós estamos relembrando isso, a sua morte e ressurreição na cruz, ele nos salvou, mas isso precisa nos levar a nos comportarmos, a ter uma conduta segundo a palavra dele. É recebê-lo ele como Salvador, mas Senhor. Muitas pessoas, e qual é a diferença dos dois? Salvador é a salvação. Muitas pessoas querem Jesus porque querem a salvação, não querem ir para o inferno, não querem ir para o sofrimento. Mas quando fala de receber ele como Senhor, muitas pessoas não querem. E qual é a diferença, John Lennon? Senhor significa obedecê-lo. Senhor significa olhar para isso daqui e colocar em prática. Isso é Senhor. Senhor, quando fala Senhor nas Escrituras, tem um significado de exército. Não tem? Já viram aquele filme? Sim, Senhor, Senhor. E obedece a Ele. É isso. O senhorio é obedecer a palavra de Deus. E como eu falei, muitas pessoas têm parado no diagnosticar o pecado. Muitas pessoas têm tirado parte. Isso daqui eu obedeço a Deus. Essa música está exaltando outros deuses, então eu obedeço, mas eu vou continuar sambando seminu. Como aquela mulher falou, tiram partes da Escritura, mas não seguem ela toda. Não dá para ser assim. O nosso caráter, a nossa conduta precisa estar ajustada e compatível com Jesus. Como assim, John Lennon? Nós precisamos olhar as Escrituras e ela vai falar, olha, não matem, não digam falsos testemunhos. Nós temos que procurar não fazer isso. Nós temos que procurar nos alinharmos às Escrituras. E é isso que diz respeito à santidade. Pedro chama os cristãos para a santidade, a santificação. Só que a santificação ela é um processo que começa quando nós nos convertemos. Não é de uma hora para outra, é um processo. É como uma escada que você vai subindo degrau após degrau. É um processo. E até a vinda de Jesus, aonde nós seremos santos, aonde nós estaremos livres de todo o pecado, é um processo de luta constante. É um processo de guerra constante contra o nosso pecado. Nós precisamos travar guerras contra os nossos pecados. Falamos que Satanás ele envia setas, Satanás ele nos conhece desde quando a gente nasceu, ele sabe quais são as nossas fraquezas e ele envia setas, ele envia dardos inflamados para tentar nos atingir, para nos tentar aonde nós somos mais vulneráveis. E é essa hora que eu tenho que estar com a palavra guardada no meu coração, para eu não pecar contra Cristo. É nessa hora que eu preciso estar espiritualmente munido, com munição, protegido com a armadura do Espírito, como a gente vê em Efésios. São nessas horas, porque se a gente não tiver com a palavra, se a gente não tiver em oração, se a gente não tiver em meditação, com certeza a gente vai cair. Porque a força vem do Espírito Santo, não de nós mesmos. Mas nós precisamos olhar e tentar e travar uma luta contra o nosso pecado. Ser santo é um chamado de Deus para todos aqueles que seguem a Ele. Não é específico, não é para pastores, não é apenas para líderes, é para todo mundo. Ser santo é um chamado para todo mundo.
Do mais simples àquele que tem um cargo maior na igreja. Chamada santificação é para todos nós. Santidade começa primeiro na compreensão de quem é Deus. Deus é santo. Deus, Ele me salvou e Ele me chama para ser santo. Quando entendemos a santidade de Deus, nós somos levados à reverência e humildade. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus e para a sua santidade, e nós vemos que por misericórdia Ele nos salvou, e isso nos constrange a viver uma vida segundo a vontade dEle, segundo o seu querer. Minhas ações, pergunte-se a você mesmo, olha, será que minhas ações, pensamentos e palavras refletem a santidade de Deus? Quais são os pensamentos que permeiam a sua mente? Pensamentos de cobiça? Pensamentos de adultério? Pensamentos de enriquecimento ilícito? O que é isso? Roubo? O que permeia a minha mente? Pensamentos de raiva, de querer matar o outro? Pensamentos de inveja? O que permeia na nossa mente? Faça o diagnóstico. Pense o que mais eu penso durante o meu dia. Será que durante o meu dia mais eu penso em coisas erradas, em pecados, em tramar pecado? O pecado nasce primeiro aqui, no nosso coração, na nossa mente. A gente planeja. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Às vezes a gente não consegue compreender nem o que é pecado, os pensamentos que são pecaminosos. Mas peça ao Espírito Santo para te revelar. O Espírito Santo, ele revela para a gente. O Espírito Santo que habita dentro da gente, ele revela as áreas onde nós somos mais vulneráveis. Peça a ele ajuda para revelar as áreas que precisam ser alinhadas com Deus, alinhadas com as Escrituras, alinhadas com Cristo. Todos nós temos áreas que precisam ser alinhadas e realinhadas com a vontade de Deus. Todos nós precisamos. Não podemos ser soberbos de achar, olha, John Lennon, eu estou pensando aqui e não tem área nenhuma que eu preciso realinhar. Eu estou 100%, eu sou um santo nessa terra. Só porque você não mata? Só porque você não rouba? Só porque você não bebe? Só porque você não se droga? Só porque você não se prostitui? Isso não quer dizer que você é um santo nessa terra. Você está no processo de santificação, se você seguir a palavra de Deus. A mente preparada para a santidade, é o que ele vai falar, olha, estejam com a mente preparada. E o interessante é que Pedro aqui, ele começa da raiz. Ele não apenas fala, olha, pare de fazer isso, pare de matar, pare de se prostituir, pare de... Não, ele vem do início. Apóstolo Pedro, ele fala do início, olha, estejam com a mente preparada, porque ele sabe que é na mente aonde flui todos os pensamentos maldosos. É na mente. É na mente aonde eu vejo e cobiço. Eu sempre falo, as pessoas falam que o peixe morre pela boca. Mas não, o peixe morre pelo olho, porque ele viu e almejou aquilo. Ele viu e desejou aquilo. Então, o Pedro, ele fala, olha, estejam com as mentes preparadas. A santidade precisa ter uma mente preparada. Pedro nos exorta a ser sóbrios em outras versões. Em outras versões vai falar, sejam sóbrios. O que é ser sóbrio? É uma pessoa que não está com a sua mente influenciada pelo álcool, pela droga, não é? Aquela pessoa que está bêbada, aquela pessoa que usa muito álcool. Ser sóbrio é deixar-se afastada do álcool.
Mas eu acho interessante que nessa versão ele não usa isso. Significa que a santidade, ela precisa começar na nossa mente. Nossos pensamentos moldam a nossa ação. Devemos vigiar o que nós permitimos entrar em nossa mente, através dos nossos olhos. Adão, para nós que somos homens, tem mulher que faz a nossa vida ser mais difícil. Se veste, parece que está nua. Tem mulher que, pelo amor de Deus, se estivesse pelada, chamaria menos atenção do que as roupas que usa. E aí, Adão, o homem ele é mais vulnerável nessa área. Eu não estou falando que mulher não é vulnerável nessa área, não. Mulher também é, mas o homem parece ser mais vulnerável. Nós não somos impedidos de olhar. Opa, olhei. Mas nós conseguimos controlar se nós vamos continuar olhando ou não. Entenderam? Nós escolhemos se eu vou continuar olhando ou não. Nós escolhemos se eu vou continuar naquela posição aonde eu sou vulnerável ou não. É só ver o que José fez. Por que José correu? Quando a mulher de Potifar queria se relacionar com ele. Por que ele correu? Porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele era homem e iria cair. Então ele corre, ele foge. Não, eu sou forte. Não, eu posso olhar, John Lennon. Não, eu posso olhar uma mulher pelada na minha frente, que eu não faço nada. Não, John Lennon, eu sou forte. Aquele tem problema com dinheiro. Não, John Lennon, eu posso ver uma maleta com R$1.000 aqui, que não, nadinha. Todos nós somos vulneráveis em uma área. Basta a gente pensar e analisar em qual área nós somos vulneráveis. Qual área que você é vulnerável? Fuja dela. Quando vier a aparência do mal, fuja. Quando vier o pecado querendo te tentar, querendo te conduzir ao erro, fuja. Fuja. Porque senão você vai cair. Senão você vai pecar. O que entra em nossa mente são aquelas coisas que nós assistimos. Aquilo que nós gastamos mais tempo é aquilo que nos causa embriaguez. E embriaguez não é só de álcool. Tem gente que se embriaga em falar mal da vida alheia. É como se entra em êxtase, fica ali falando e gostam de falar mal. E isso é embriaguez. Embriaguez não é só do álcool. Embriaguez é de todo pecado que faz a nossa mente ficar amortecida, ficar em êxtase. O que é em êxtase? Um sentimento bom, um sentimento bom de forma errada, tá bom? Isso que é o êxtase. Faz a sua mente ficar, como eu vou explicar? Dormente. Não tem dormente? Quando o nosso corpo fica dormente, a gente não sente. O perigo do pecado é isso, ele amortece a nossa mente e a gente não sente que está pecando. John Lennon, como eu posso fazer isso na minha vida para lutar contra isso? Controle os seus pensamentos. A gente não consegue controlar o que entra. Já reparou? Você é assim, eu sou assim. Às vezes eu penso coisas que eu não quero pensar. É como uma seta do maligno que vem. Só que aí eu falo, não, meu Deus, não. Para de pensar isso. Né? Passa um negócio na nossa mente. Mata fulano. Não, meu Deus. Ai. É. Controle os seus pensamentos. Identifique o pensamento que não glorifiquem a Deus. Identifica ele. Olha, esse pensamento glorifica a Deus. Por exemplo, alguns como amargura, inveja, impureza. Esses são sentimentos que vêm na nossa mente, que se a gente dá lugar, eles nos dominarão.
Os homens são dominados pela cabeça, pela mente. E quando eu estou falando homem, não é só homem do sexo masculino, é como homem da natureza, homem e mulher. Filipenses vai falar algo interessante sobre isso, de substituir a impureza pelas verdades bíblicas. Filipenses 4:8 vai falar o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Mudem os pensamentos de amargura, de inveja, de impureza, substitui por isso tudo que for amável, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre. Troque esses pensamentos por essas coisas boas. Não deixem se amoldar pelo mau pensamento. Segundo, como eu aplico isso em minha vida, seja intencional. A santidade não acontece por acidente. A santidade não acontece quando nós nos batizamos. Opa, agora eu sou santo, agora eu vou viver sem pecado. Eu me batizei com 12 anos. E eu achei que quando eu me batizasse, a minha vida ia transformar com um estalar de dedos. Eu achei que dali para frente eu não iria pecar mais, que ali para frente eu estava santo, mas não foi assim. Não foi assim, porque o pecado veio. E várias vezes eu caí no pecado. Então a santidade ela não acontece por acidente. Ela é uma escolha diária. É uma escolha, Adão. Eu escolho dar vazão àquele pensamento ou não. Eu escolho ver e cobiçar ou não. É eu que escolho. A santidade, ela é uma escolha. Senhor Jesus, me ajude a ser santo. Ele vai colocar coisas na sua vida para te ajudar a forjar a sua santidade. Ele não vai fazer assim, no estalar de dedos. A santidade ela precisa ser praticada diariamente. Ela deve ser uma busca em buscar a Deus e rejeitar o pecado. Por isso que nós devemos começar os nossos dias, irmãos, nos nutrindo com as coisas do alto. Por isso que não podemos ouvir e ter contato com a palavra apenas no domingo, porque é muito pouco diante da semana que a gente vive. Quando o salmista vai falar, a tua palavra eu guardei escondida no coração para não pecar contra ti, ele falou isso porque ele meditava dia e noite. Não era só num encontro específico, não era só uma vez por semana. Eu já ouvi dirigentes, pregadores, falando que o domingo é o dia de recarregar as baterias espirituais para viver o resto da semana. Não, não aguenta. Só com a palavra do domingo, as baterias espirituais não aguentam até o outro domingo. Precisa ser todo dia. Precisa ser todo dia. Tem uma música que vai falar, mas todo dia o pecado vem, me chama. Já ouviram essa música? Todo dia as propostas vêm, me chamam. Mas qual é a nossa decisão? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Quem escolhe ser amigo de Deus faz uma escolha de viver a vontade dEle. E eu só sei a vontade dEle em oração e meditação da palavra, para alinhar a minha mente com a vontade de Deus. Senão eu não conheço a vontade de Deus. Como eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não tenho contato com a palavra? Como eu falei, o domingo é muito pouco para recarregar as nossas baterias espirituais. Precisa ser diário. A nossa bateria é como uma lanterna que já está com a bateria ruim, que tem que estar todo dia carregando, porque senão de noite você vai ficar sem luz para caminhar.
É como uma lanterna que precisa ser carregada durante o dia para a noite você ver com clareza. Carregue as suas baterias espirituais todos os dias, senão você vai perecer. Amém? A obediência, ela é uma expressão de santidade. No verso 14, ele vai falar o seguinte, olha, como filhos obedientes. Filhos obedientes. Filhos que obedecem. Obediência, ela é uma expressão de santidade. É viver o senhorio de Deus na nossa vida. O Senhor fala e eu obedeço. Fala, Senhor, porque o teu servo te obedece. Pedro nos chama de filhos obedientes, nos adverte para não nos conformarmos com os desejos passados. No passado, nós vivíamos como se não tivesse Deus. Nós vivíamos uma vida imprudente. Nós vivíamos uma vida no pecado, no lago do pecado, no lamaçal do pecado. Mas Pedro fala, olha, agora vocês são filhos obedientes. Vocês precisam obedecer a Deus e viver em santidade. Então, se afastem dos desejos do passado. Se afaste dos desejos que você tinha quando vivia na ignorância. E ignorância significa, é aquela pessoa que vivia sem saber o que era pecado. Chegou a energia. É isso que ele está falando. Olha, se afastam disso. A santidade envolve uma obediência ativa à palavra de Deus. O que é uma obediência ativa? É uma obediência que está o tempo todo. Esse lugar aqui, esse ambiente que eu estou aqui, será que glorifica a Deus? Quando estou na roda dos escarnecedores, aquilo está glorificando a Deus? Quando falam uma piadinha de cunho sexual, ou de mau gosto, ou de preconceito, eu sou aquele que sorrio? Ou eu sou aquele que, opa, isso aqui não é ambiente para mim não. Estou tentando lutar contra o meu pecado e aqui vai falar sobre piadas sexuais. Então, para que eu vou ficar ali? Para fazer a minha mente gerar aquilo. Opa, eu tenho problema com dinheiro. Para que eu vou ficar onde eu sou vulnerável? Se eu tenho problema com álcool, para que eu vou ficar aonde tem bebedeira e álcool? Eu sou vulnerável. Eu sempre falo, ir na festa é pecado? Não. Mas o que você vai fazer numa festa é pecado. E aí eu prefiro não ir numa festa. Prefiro me abster de uma festa. Porque lá é ambiente onde vai ter bebedeira, vai ter mulheres vestidas daquele jeito, vai ter problemas. E eu sempre fui um cara muito nervoso. Quando eu não era cristão, não tem aquela história, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Já ouviram esse ditado? Era desse jeito. E em festa me deixava vulnerável por isso também. Então, saia dos lugares que te deixam vulneráveis. Saia de coisas que te deixam vulneráveis. Assistir novela não é pecado, mas se a novela me levar a pecar, deixe de assistir a novela. Saia de coisas que te deixam vulneráveis e vive em obediência. Então a santidade precisa ser uma obediência ativa à palavra de Deus e uma resistência às tentações do mundo. É se posicionar, é resistir à tentação. E aí, quando eu estou falando em resistir, às vezes vai ter coisas que não é para você ficar, não, estou resistindo aqui firme. Como eu falei da história de José, ele resistiu, mas o momento da resistência dele foi fugir do pecado. Mas ele resistiu à sua vontade pecaminosa. Identifique essas áreas de conformidade
Como assim, John Lennon? Há comportamentos, hábitos ou atitudes que você adotou do mundo, que não agradam a Deus. Preste atenção na sua vida. Esse comportamento é mundano e ele não agrada a Deus. Então eu preciso me desvencilhar dele. Eu preciso abandonar esse comportamento. Piada não é pecado. Agora é pecado quando ela se torna de cunho sexual. É pecado quando ela mais prejudica do que faz sorrir. Ela é pecado quando faz uns sorrir e os outros ficarem tristes. Viram aquela piadinha que os outros falam dos outros? Apelido? Se deixa o outro triste, opa, não é bacana. Não é bacana. Humilhar o outro não é de Deus. A piada, a brincadeira é bom, não é pecado. Mas quando ela humilha o outro, opa, está se tornando um pecado. Porque ela está humilhando o outro. Então é se desvencilhar dessas coisas. Peça para Ele te ajudar a mudar, amados. Nós não vamos mudar sozinhos. Tenham certeza disso. Nós não mudaremos sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para viver em santidade. Sozinho a gente não consegue. Por isso que eu falei, recarregue as suas baterias todos os dias. Porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho, Adão, na hora que alguém humilhar o outro, você vai sorrir, você vai botar até fogueira na lenha. Lenha na fogueira. Você vai fazer. Sozinhos não dá. Sozinhos, quando a gente vê aquele objeto de cobiça nosso passando, a gente vai pecar. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, quando aquele pensamento vinha, a gente, não, esse pensamento não faz parte de Deus. Não, deixa eu cantar aqui. Eu te louvarei. Faça isso, cante. É aquela mesma coisa quando você está com medo, já viu? Tem gente que está com medo em casa, com um pensamento ruim, aí vai louvar. Devíamos louvar o tempo todo, né? A esperança como motivação para a santidade. Pedro, ele nos lembra de colocar a nossa esperança na graça que será revelada quando Jesus voltar. Mantenha-se com a esperança quando Jesus voltar. E hoje a gente faz essa ceia e justamente em memória ao retorno de Deus. Tenha esperança e a esperança vai me impulsionar a procurar viver cada dia mais em santidade, cada dia mais firme diante de Deus. A santidade não é apenas sobre o presente, é viver em antecipação do futuro que Deus nos prometeu. O futuro não haverá mais pecado e nós viveremos lá. Por isso que nós devemos lutar para ter uma vida santa. Porque isso é uma antecipação do que vai acontecer. John Lennon, como eu aplico isso na minha vida? Eu quero viver em santidade, mas muitas das vezes eu sei das coisas e eu não consigo. Mantenha o foco em Deus, mantenha o foco no que é eterno. Por isso que as Escrituras vai falar, olha, busquem primeiro as coisas do céu, as coisas de cima. Mantenha o seu foco em Deus. Mas, John Lennon, eu vivo no mundo. Você pode viver no mundo, mas o problema é estar focado nas coisas do mundo e não nas coisas do alto. E aí que é o problema. Quando nós enfrentamos tentações ou dificuldades, lembre-se que a vida é temporária. Mantenha-se com o foco no alto. A santidade, ela vale a pena porque estamos preparando-nos para a eternidade com Deus. Por isso que a santidade vale a pena. Por isso que se abster de roda de amigos que só falam mal, que só querem o mal, ou conhecida como roda dos escarnecedores, ela é boa, porque isso vai nos impulsionar a viver uma eternidade com Deus.
Viva com propósito. Tenha um propósito de vida. Sua vida santa é um testemunho para os outros. Sua vida santa é um testemunho para os outros. Opa, rapaz, chegou a Aparecida e vamos supor que é uma pessoa do mundo. Opa, chegou a Aparecida e ela é crente. Opa, então eu não vou xingar aqui, porque em respeito à Aparecida vai ser um testemunho para os outros. Como você pode inspirar aqueles ao seu redor a buscar a santidade? Aqueles que são cristãos. Porque aqueles que não são cristãos não querem viver em santidade. É essa a questão. Mas como filhos obedientes, nós não podemos retroceder, nem mesmo cair nas práticas indecentes que marcaram as nossas vidas, a nossa conduta, quando vivíamos aprisionados ao pecado. Não pode termos a mesma prática. Para a gente concluir nessa manhã, a santidade não é sobre perfeição, mas sobre direção. A santidade não quer dizer que nós agora vamos ser perfeitos, tia Nessi, mas quer dizer que nós viveremos em busca de ser perfeito. Ela é uma direção. Ela é um processo contínuo que nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. A santidade é isso, Adão. Em um mundo que muitas vezes rejeita a santidade, nós somos chamados a ser diferentes e a refletir a natureza de Deus em nossa vida e em nosso caráter. Em um mundo que pensa em pecados, certa vez, na loja que eu trabalhava, eu estava lutando contra um pecado de ficar olhando para a mulher. Eu estava lutando contra aquilo. E aí, um amigo meu, porque tem época na nossa vida que os hormônios estão mais à flor da pele. Os hormônios parece que vão saltar. E aí, um amigo chegou para mim e bateu assim, ó. Olha lá, a mulher lá. Eu falei, não quero olhar não. Porque eu sabia que se eu olhasse, eu iria pecar. E eu estava procurando viver em santidade. Eu falei, não vou olhar não. Aí, aquele cara e aquele homem, ele era cristão. Veja bem, ele era cristão, ele era crente. Depois ele ficou bolado, porque eu estava querendo viver em santidade, e ele deve ter pensado, rapaz, será que ele acha que é melhor do que eu? Aí ele chegou do meu lado, bateu no ombro e falou no meu ouvido assim, quero ver até quando você vai conseguir. Falei, misericórdia, rapaz, isso é o próprio Satanás falando. Quero ver até quando você vai conseguir ser assim. Falei, misericórdia, que Satanás está falando no meu ouvido. De fato, foi usado por Satanás, mas nós devemos viver em santidade. Devemos não dar vazão. Às vezes a gente não quer acabar com uma amizade, aí a gente quer sorrir, a gente quer olhar, a gente quer comentar. Só que é nessa onde nós nos perdemos. É nessa onde nós caímos. Então, em um mundo que muitas vezes rejeita a santidade, nós somos chamados a ser diferentes, a refletir a natureza de Deus em tudo que fazemos. Que possamos, como Pedro nos exorta, ser santos em toda a nossa conduta, porque aquele que nos chamou é santo. Sejam santos, porque eu sou santo. É isso que Pedro vai falar no verso 16. E ele vai falar e mencionar uma palavra que está lá em Levítico. Isso está lá em Levítico, onde Deus fala com o povo, sejam santos, porque eu sou santo. Procurem viver em santidade, porque o seu Deus, o nosso Deus, Ele é santo. Amém? Senhor Deus e Pai,
Nós oramos a Ti nesse momento, ó Pai, e te pedimos a Tua ajuda, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que sem a Tua ajuda, Pai, sem a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, nós não conseguiremos ser santos, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Então nos ajude, Pai, a viver uma vida em santidade. Nos ajude a viver uma vida voltadas para o Senhor, meu Pai. A travar guerra contra os nossos pecados, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, pois nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glórias a Deus.